Fluminense vence o Botafogo por 1-0 fora de casa, mas essa vitória não se explica somente com um gol do JK. Foi um jogo de leitura de muita maturidade do time e principalmente de um meio de campo que soube jogar um clássico. Se você acha que foi um jogo só de 1-0, fica comigo aqui até o final desse vídeo, porque o jogo diz muito sobre o Fluminense que está sendo construído para o restante da temporada. Vamos analisar com calma o que o Fluminense fez dentro de campo, onde o jogo foi ganho e por que essa atuação merece uma certa atenção. Bora pro vídeo. Saudações tricolores, meu nome é Mair Gonçalves e você está no canal Um Tricolor, o canal feito por um tricolor para vários tricolores, assim como você. E se você gosta desse tipo de vídeo de análise e informações sobre o Fluminense, deixa seu like aqui que isso é muito importante para distribuir o canal para mais tricolores e não esquece, claro, de se inscrever aqui no canal porque isso ajuda demais também no crescimento. Pois é, o Fluminense venceu o Botafogo fora de casa por 1-0 em um jogo que vai muito além só do placar. Foi uma vitória construída com bastante leitura, maturidade e principalmente entendimento do que o clássico estava pedindo. Não foi um Fluminense brilhante, é claro, no sentido plástico do jogo, mas foi um Fluminense extremamente consciente, competitivo e fiel a um plano bem definido pelo técnico. Desde os primeiros minutos ficou bem claro que o Fluminense não entraria para trocar golpes abertamente com o Botafogo. O Botafogo até tentou impor uma certa intensidade, até pelo mando de campo e por uma postura mais agressiva até sem a bola, mas o Fluminense respondeu com algo que muitas vezes falta nos clássicos: organização emocional e tática do time. O time do Fluminense até aceitou jogar sem a bola por alguns momentos, mas nunca perdeu o controle do espaço. As linhas estiveram sempre bem próximas, o bloco médio foi bem executado e o Botafogo teve muita dificuldade para encontrar o jogo por dentro. A maior parte das tentativas do adversário aconteceu pelas laterais do campo, em cruzamentos forçados e exatamente onde o Fluminense estava bem seguro para se defender. E por falar em defender, defensivamente o Fluminense fez um jogo muito sólido na minha opinião. Não foi um time que se desesperou quando estava sendo pressionado. Não houve aquela sensação de caos em clássicos fora de casa. E muito pelo contrário, a equipe soube sofrer, soube esfriar o jogo quando necessário e acelerar apenas nos momentos certos. O meio-campo do time do Fluminense, ao meu ver, foi assim o pilar dessa vitória contra o Botafogo. O Bernal e o Martinelli fizeram uma partida excepcional. O Martinelli, como sempre, monstruoso. Deram ao meio-campo do Fluminense ali algo fundamental, uma sustentação. Não apenas a proteção em si, a zaga, mas a capacidade de reduzir o ritmo de jogo do Botafogo, que tentava em alguns momentos crescer. Eles encurtaram esses espaços, venceram duelos decisivos e fizeram faltas táticas, coisas que a gente costuma não ver no Fluminense, quando precisaram ser feitas. E principalmente impediram que o Botafogo jogasse entre as linhas. Com isso, o Fluminense foi levando o jogo para um território assim mais confortável. Não criou um volume de jogo ofensivo enorme no primeiro tempo, e na verdade o Botafogo também não, né? Mas também não correu riscos desnecessários. Era um jogo claramente desenhado para ser decidido naquele detalhe, como disse o John Kennedy ali no final do primeiro tempo, um detalhezinho que poderia estar faltando para decidir o jogo. No segundo tempo, o cenário se manteve bem parecido até no começo. O Botafogo teve mais posse territorial, mas o Fluminense seguia sempre mais perigoso quando conseguia acelerar a partida. E é aí que entra um ponto muito importante, que é a leitura do banco. A leitura que o técnico Zubeldia fez. A entrada do Savarino, do Lúcio Acosta e do Serna deram ao Fluminense algo que faltava até então. Um pouco mais de qualidade com a bola no pé, ali no terço final do campo. E o Fluminense passou a segurar mais essa posse de bola ali na frente e atrair um pouco mais a marcação para as laterais, aliviando um pouco mais a pressão do Botafogo, fazendo com que o Botafogo corresse para trás para se defender. Mesmo assim, o jogo parecia estar se encaminhando, né, para um 0-0, esse empate trucado que sempre tem aí nesses clássicos. Mas o Fluminense mostrou algo que times competitivos têm que ter, né, precisam ter a capacidade de decidir. E é uma coisa que a gente vem construindo nessa temporada e acredito agora que a chegada de um 9, que já está sendo cogitado por aí, também vai encorpar mais nessa parte, né?
E o gol do JK nasceu justamente disso, numa falha, foi até uma falha defensiva sim do Botafogo, mas também de um posicionamento e oportunismo do JK, né, com bastante frieza, atacou o espaço certo e finalizou como um centroavante deve fazer, né, para quem sabe fazer gols e jogar clássicos. Já marcou contra o Flamengo e agora marcou contra o Botafogo, mostrando que está sim em uma crescente e uma boa temporada o JK. Depois do gol, o Fluminense ainda foi um pouco mais inteligente. O time acabou recuando, mas não foi aquele recuo de forma desorganizada. Não chamou o Botafogo de forma suicida para o seu campo, né? Ele organizou as linhas, gastou tempo quando precisava ser gasto e controlou o emocional da partida até o apito final. Foi uma vitória de time que sabe muito bem o que está fazendo dentro de campo. E por falar em time, né, e jogadores do Fluminense, vamos falar um pouquinho sobre alguns jogadores e alguns destaques aqui da partida que foram muito bem os jogadores do Fluminense hoje. Começando pelo Fábio, vamos falar um pouquinho do Fábio. O Fábio, mesmo não tão requisitado na partida de hoje, fez uma partida bem segura, né? Não foi um jogo daquelas de defesas espetaculares, como a gente tem visto em alguns jogos, mas foi um jogo de posicionamento, comando de área e tranquilidade. E em clássico isso vale muito. Teve até uma bola ali que foi alçada na área. O Fábio saiu, que se ele não sai, ao meu ver, ia ser gol do Botafogo. Então ele saiu atacando essa bola, acabou sofrendo a falta. E uma coisa bem interessante é que assim, ele saiu, né, do gol, coisas que os goleiros do Fluminense não costumam fazer. As laterais do Fluminense, muito bem hoje. O Guga fez um jogo muito consciente, né, sem exagerar nas subidas, priorizou bastante o equilíbrio defensivo e foi muito importante para fechar ali um lado mais forte, ao meu ver, do Botafogo, que é o Matheus Martins, né. Na lateral esquerda a gente teve o Arana jogando hoje. E o Fluminense teve, ao meu ver, um jogador muito bem disciplinado, como a gente já conhece do Arana, que entendeu que o jogo pedia mais defesa do que o apoio ofensivo e cumpriu muito bem essa função. E um ponto muito interessante nesse jogo foi a zaga do Fluminense hoje, a zaga que veio a campo e jogou até o final da partida. E assim, merece um destaque especial, porque fizeram uma partida de alto nível hoje. Leitura de jogo excelente, né? O Inácio então fez uma leitura de jogo excelente, tempo de bola muito preciso, muita segurança nos duelos, e hoje foi um zagueiro que raramente apareceu em desespero, porque estava sempre muito bem posicionado. E o lado dele a gente teve o Freitas, que por incrível que pareça, não acredito nem eu que vou falar sobre isso aqui, mas jogou uma partida muito boa hoje, muito seguro. O Freitas foi muito bem na minha opinião, foi forte fisicamente, atento nas coberturas e muito firme quando exigido. A dupla hoje da zaga do Fluminense funcionou muito bem e foi muito consistente no jogo. O meio-campo também é outro lugar que não tem nem como a gente não falar, né? O Bernal foi gigante, que deu muito equilíbrio na proteção, com muita inteligência, sempre bem posicionado, cortando linhas de passes e permitindo que a zaga do Fluminense jogasse um pouco mais confortável. E por falar também no Martinelli, foi outro destaque enorme na partida. Cara, muita intensidade, muita leitura, muita presença, muitas bolas bem alçadas, muitos lançamentos muito bem colocados. Eu não sei porque o Martinelli ainda não pegou uma seleção brasileira, cara. Ajudou demais na marcação, apareceu para jogar e deu dinâmica no time. Quando o Bernal sustentava, Martinelli acelerava. Foi um meio-campo muito funcional do Fluminense hoje. E se continuar assim, tem tudo para ser uma dupla titular no Fluminense, a meu ver. O Hércules vai estar voltando aí, então vai estar um pouquinho abaixo do ritmo ainda, então acredito que esse meio-campo do Fluminense vai dar muito o que falar ainda. Ali na parte da frente do Fluminense, os jogadores de criação, né, que tiveram um papel mais tático do que brilhante, na verdade. Não foi uma noite de grandes jogadas individuais, mas foi uma noite de compromisso coletivo. Fecharam linhas, atacaram espaços ali interessantes, subiram quando precisava para atacar a saída de bola do Botafogo, ajudaram na recomposição e obedeceram ali o plano à risca, o plano de jogo. O JK, como sempre, né, a gente já falou, foi decisivo, não apareceu no jogo todo, mas quando apareceu soube segurar a bola, soube dar esse suporte que ele sempre faz, né, esse pivô. E centroavante, cara, centroavante é isso. Em clássico, principalmente, uma bola se decide. E o JK, ele tem feito isso, tem se mostrado que está muito melhor fisicamente e psicologicamente nessa nova temporada. E esperamos que ele siga assim, ajudando cada vez mais o Fluminense, né?
O Savarino, cara, o que falar do Savarino, né? Veio do banco, entrou muito bem. Achei que ele ia sentir um pouco ali a pressão e, ao meu ver, ele até sentiu um pouquinho a pressão ali em algumas bolas que dava para ele ter finalizado, mas é os primeiros jogos dele, né? Ele tá sentindo ainda o peso da camisa, mas na minha opinião ele fez uma boa partida, ele deu uma qualidadezinha a mais ao time do Fluminense, ajudou a prender a bola no ataque e foi muito importante para o Fluminense respirar também depois do gol. Em algumas oportunidades também ele voltou, soube ajudar na marcação, na recomposição do time. Para mim, não foi uma partida brilhante, mas foi uma boa partida também do Savarino. Bom, mas no geral, é um time que ainda está em construção, né? Dá para ver, notório que está em construção, mas que já mostra uma maturidade e um caminho que quer seguir para realmente competir nessa temporada. Não foi um espetáculo de partida, mas foi uma atuação bem sólida, segura, e especialmente para um clássico fora de casa, né? Vitória de um time que sabe sofrer, que soube sofrer, sabe esperar e sabe decidir quando precisa, diferente de um time que a gente vem aí de 2024, 2025. E para quem é tricolor, cara, para quem é torcedor do Fluminense, é algo que anima, que vem animando nessa temporada, porque o campeonato, campeonatos, né, se ganham assim, com um time que sabe sofrer, sabe se comportar taticamente e psicologicamente dentro do campo. E no fim das contas, o Fluminense venceu porque foi mais lúcido, mais calmo e soube administrar bem. Não porque foi mais bonito, mas porque soube sim administrar. Foi um time que entendeu o jogo, controlou o espaço, dominou meio campo e decidiu quando teve a oportunidade. Tivemos outras bolas ali que acabamos perdendo, mas soubemos aproveitar uma bola e isso é o que importa. Mas é isso, comenta aqui embaixo o que você achou aí, quem foi o melhor em campo para você. Não esquece de deixar o seu like, que isso é muito importante. Se inscreve no canal e, como sempre, saudações tricolores e até o próximo vídeo.